Você já viveu um momento tão inesperado que parecia coisa de filme? Para Marcelo Vasconcelos, essa sensação virou parte de sua rotina desde a perda trágica da esposa, Renata Duarte. 2 anos tentando se reerguer após um acidente de carro que deixou o corpo dela irreconhecível. 2 anos convivendo com o luto, cuidando sozinho da filha pequena e tentando convencer a si mesmo de que a vida precisava continuar. Era para ser apenas mais uma noite simples em Porto das Araucárias, aquela cidade costeira onde todos se conhecem. Marcelo saiu para dar uma volta com Sofia, a filha, e decidiu parar numa lanchonete discreta à beira da estrada. Mas bastou Sofia puxar sua camisa e apontar para o balcão para que o mundo parasse. Lá estava uma mulher servindo café, e, por um instante, parecia que Renata tinha voltado dos mortos. O coração de Marcelo disparou, as pernas fraquejaram e a mente começou a procurar explicações lógicas. Seria um truque cruel da saudade? Uma semelhança absurda? Ou, poderia ser realmente ela? Mas se fosse, onde esteve todo esse tempo? E por que nunca tentou voltar para casa? E aí fica a pergunta: o que você faria se, de repente, visse o grande amor da sua vida, que você acreditava estar morto, vivo e diante de você? Essa é uma história de perda, reencontro, segredos e superação que vai te mostrar que, às vezes, a vida guarda revelações capazes de mudar tudo em um único instante. Marcelo Vasconcelos sempre acreditou que a vida era feita de pequenas certezas. Uma delas era que Renata Duarte, sua esposa, estaria ao seu lado para enfrentar qualquer tempestade. Mas naquela noite chuvosa de inverno, tudo se desfez. O carro em que ela viajava perdeu o controle numa curva traiçoeira da Estrada das Gaivotas e capotou, pegando fogo antes que alguém pudesse socorrê-la. Quando Marcelo recebeu a notícia, foi como se o chão tivesse se aberto, engolindo não só a mulher que amava, mas toda a sua esperança. O velório foi rápido, silencioso e doloroso. A perícia confirmou que o corpo carbonizado encontrado no veículo era de Renata. Amigos e familiares tentaram consolar Marcelo, mas ele sabia que nenhuma palavra poderia preencher o vazio que se instalou. Entre lágrimas e abraços, ele abraçou a filha Sofia, de apenas 5 anos, prometendo a si mesmo que faria de tudo para protegê-la, mesmo que não soubesse como seguir em frente. A perda, o luto e o peso da solidão se tornaram seus companheiros inseparáveis. Os dias seguintes foram uma mistura sufocante de silêncio e lembranças. Cada canto da casa parecia gritar a ausência de Renata. A xícara preferida dela ainda estava sobre a bancada da cozinha, e o perfume que ela usava continuava impregnado nas roupas penduradas no armário. Marcelo se pegava conversando sozinho, como se esperasse uma resposta que nunca viria. Era um ritual inconsciente, um jeito de enganar a mente, talvez, adiar o reconhecimento da verdade. Ela não voltaria. A cidade de Porto das Araucárias, antes cheia de vida e cores, parecia ter perdido o brilho para Marcelo. As conversas na padaria, o barulho do mar batendo nas pedras, até o cheiro salgado da brisa, tudo parecia mais pesado, mais frio. O luto não era apenas a ausência física de Renata, mas a sensação de que o mundo inteiro havia mudado de cor. Ainda assim, no fundo do peito, uma fagulha de esperança insistia em permanecer acesa, mesmo que ele não conseguisse explicar o porquê. Numa noite fria de sexta-feira, Marcelo decidiu fazer algo simples para distrair Sofia. Ela vinha perguntando muito sobre a mãe, e ele sabia que não tinha respostas fáceis. Pegou o carro e saiu dirigindo sem rumo, deixando que o som baixo do rádio preenchesse o silêncio. Pela estrada litorânea, avistou uma pequena lanchonete com luzes amareladas piscando, como se chamassem para uma pausa. O lugar parecia perdido no tempo, com mesas de madeira gastas e um letreiro que rangia com o vento. Assim que estacionaram, Sofia sorriu e correu até a porta, animada com a promessa de um hambúrguer e batatas fritas. Marcelo, ainda envolto por aquele ar melancólico que o acompanhava desde a perda, apenas seguiu os passos da filha. O sino na porta soou quando entraram,
E o cheiro de café recém-passado misturado ao de pão na chapa trouxe à tona memórias esquecidas de manhãs felizes com Renata. Ele suspirou, tentando afastar as lembranças para focar no momento presente. Enquanto Sofia folheava o cardápio com entusiasmo infantil, algo inusitado aconteceu. Ela puxou a manga da jaqueta do pai e sussurrou: "Papai, olha!" Seus olhos fixaram-se no balcão, onde uma garçonete servia uma bandeja de cafés a um casal. Marcelo, distraído, apenas lançou um olhar rápido, mas, num instante, seu corpo inteiro pareceu congelar. O gesto, o cabelo, a forma como aquela mulher sorria, tudo era estranhamente familiar. Marcelo tentou disfarçar, mas o coração batia tão forte que ele quase podia ouvir o som dentro da própria cabeça. As mãos começaram a suar, e ele engoliu seco, sem saber se deveria levantar e ir até ela ou simplesmente ignorar o que seus olhos viam. Afinal, não era possível. Renata estava morta. E, mesmo assim, aquela mulher à frente dele parecia ser exatamente ela. O que era para ser uma simples parada para um lanche acabaria mudando para sempre o rumo de sua vida. Marcelo não conseguiu mais se concentrar em nada ao redor. As vozes na lanchonete pareciam distantes, como se o mundo inteiro estivesse em câmera lenta. Ele observava cada movimento daquela mulher, o jeito de ajeitar o cabelo atrás da orelha, a forma como inclinava levemente a cabeça ao ouvir alguém falar. Era impossível negar, aquela era a mesma Renata que ele havia velado 2 anos atrás. Cada fibra do seu corpo gritava que não era apenas uma coincidência. Tomado por um misto de medo e coragem, ele se levantou lentamente e caminhou em direção ao balcão. A cada passo, o coração batia mais rápido. Quando finalmente chegou perto, a garçonete se virou, e seus olhos se encontraram. Por um segundo, o tempo parou. Marcelo viu, ali, o mesmo olhar profundo que o conquistou anos atrás, e junto dele, um lampejo de reconhecimento. Ela soltou um suspiro quase imperceptível, mas carregado de emoção. "Renata?" A voz de Marcelo saiu rouca, quase um sussurro. A mulher piscou, desviou o olhar rapidamente, como se quisesse fugir da situação, começou a limpar o balcão. Mas era tarde demais. Aquele breve contato já havia revelado tudo. Ela fechou os olhos por um instante, respirou fundo e, com uma voz embargada, respondeu: "Sim, sou eu." Marcelo sentiu um choque elétrico percorrer o corpo. Tudo o que acreditava saber sobre os últimos 2 anos desmoronou num instante. Não havia como compreender como ela estava ali, viva, diante dele. Mas uma certeza tomou conta do seu coração, nada mais importava. Ele precisava saber a verdade, e sabia que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. Renata pediu que Marcelo esperasse até o fim do seu turno. O ar entre eles estava carregado, como se cada respiração fosse um passo para dentro de um segredo perigoso. Quando finalmente saíram para a rua silenciosa, ela o guiou até um banco na pracinha atrás da lanchonete. Lá, com a voz baixa e trêmula, revelou que jamais morreu naquele acidente. Na verdade, o que aconteceu naquela noite foi muito pior do que qualquer tragédia imaginada por ele. Entre lágrimas e pausas, Renata contou que foi vítima de um sequestro planejado. Homens armados a tiraram do carro e a obrigaram a entrar em outro veículo. Para encobrir o crime, colocaram uma mulher desconhecida no seu lugar, amarrada e inconsciente, e a deixaram no carro que seria incendiado. A explosão foi proposital, para que todos acreditassem na morte dela e para que ninguém suspeitasse da verdadeira intenção, chantagear Marcelo e destruir a família. Durante meses, ela foi mantida em cativeiro em uma casa isolada na serra, sempre vigiada por 2 criminosos. Eles a forçaram a assumir uma identidade falsa, ameaçando machucar Sofia caso tentasse escapar. Cada dia era uma luta entre medo e esperança. Renata dizia que só conseguia resistir porque pensava na filha e na promessa silenciosa de voltar para ela. Foi a sua forma de proteção, mesmo à distância. A oportunidade de fugir surgiu quando um dos sequestradores foi preso por outro crime e o comparsa, assustado, a deixou escapar.
Desde então, Renata vivia escondida, trabalhando de forma discreta para não chamar atenção, temendo que aqueles homens ainda a encontrassem. Agora, diante de Marcelo, ela sabia que não poderia mais viver fugindo. Era hora de enfrentar a verdade, expor os criminosos e recuperar a vida que lhe foi roubada. Marcelo ouviu cada palavra de Renata como se estivesse costurando um quebra-cabeça sombrio. A raiva começou a crescer junto com a sensação de alívio por ela estar viva. Ele percebeu que não podia deixá-la sozinha nem por um minuto. Havia passado 2 anos acreditando em uma mentira cruel, e agora tinha a chance de corrigir tudo. Era hora de agir, não por vingança apenas, mas para garantir a segurança dela e de Sofia. Na manhã seguinte, Marcelo procurou um velho amigo de confiança, Gustavo Ferraz, ex-investigador particular que já havia ajudado em casos complicados no passado. Sem rodeios, contou a história e pediu ajuda para montar uma investigação paralela, longe dos olhos curiosos da cidade. Gustavo sabia que lidar com criminosos desse tipo exigia cautela extrema, mas também entendia que Renata não podia continuar escondida. A dupla começou um trabalho minucioso. Seguiram pistas, revisitaram registros de desaparecidos, analisaram imagens antigas de câmeras de segurança e cruzaram nomes que Marcelo ouvirá de Renata durante o relato. Cada detalhe revelava que eles não estavam lidando com delinquentes comuns, mas com uma rede bem organizada de extorsão, lavagem de dinheiro e sequestros por encomenda. O risco era alto, mas recuar já não era uma opção. Com provas consistentes em mãos, Gustavo acionou contatos estratégicos na polícia. Em poucas semanas, uma operação foi deflagrada, resultando na prisão de 3 homens diretamente ligados ao caso, incluindo o responsável por manter Renata no cativeiro. Para Marcelo, aquele momento não significava apenas justiça, mas o início de uma nova etapa, a de reconstruir sua família com a certeza de que o perigo estava, ao menos por enquanto, contido. 2 anos de dor, incerteza e silêncio chegaram ao fim. Quando Renata finalmente entrou pela porta da antiga casa em Porto das Araucárias, a mesma que um dia deixou sem aviso, a emoção tomou conta. Sofia, sem entender muito bem a dimensão daquilo tudo, correu para os braços da mãe com um sorriso que parecia iluminar cada canto da sala. Marcelo observava de pé, tentando gravar cada detalhe daquela cena na memória, como se quisesse guardá-la para sempre. A casa parecia respirar novamente. As risadas de Sofia ecoavam pelos corredores, misturadas ao som das conversas que se estendiam noite adentro. A sensação de segurança voltava aos poucos, embora ainda houvesse resquícios do medo que assombrou todos durante tanto tempo. Renata, agora livre, fazia questão de aproveitar cada segundo com a filha, como se quisesse recuperar o tempo perdido. Marcelo, por sua vez, redescobriu o sentido de ter a família reunida. Não era mais sobre apenas sobreviver ao luto, mas sobre reconstruir laços, cultivar amor verdadeiro e proteger o que mais importava. As experiências amargas haviam fortalecido todos eles, criando um vínculo que nada nem ninguém poderia quebrar. E assim, depois de tantas lágrimas e provações, a vida voltou a seguir um curso mais leve. Ainda havia feridas para cicatrizar, mas o simples fato de estarem juntos já era, por si só, um ato de superação. E, no coração de Marcelo, um juramento silencioso se firmou: nunca mais permitir que o destino, ou qualquer criminoso, separasse aquela família outra vez. Às vezes, a vida nos arranca tudo que amamos e nos deixa acreditando que nunca mais vamos sorrir. Mas também é capaz de devolver o que julgávamos perdido, mostrando que esperança e coragem podem ser mais fortes que o medo. Marcelo e Renata viveram um pesadelo de perda, sequestro, identidade falsa e luta contra criminosos, mas provaram que, mesmo nas situações mais sombrias, o amor verdadeiro e a proteção da família podem ser luz para guiar o caminho. E você? Já pensou quantas histórias, segredos e reencontros podem estar escondidos nas esquinas da sua própria vida? Já imaginou que a superação que você tanto busca pode estar a um passo de acontecer? Talvez a resposta para as suas dores esteja mais próxima do que parece,
mas só será encontrada por quem tem coragem de investigar, agir e acreditar. A vida nem sempre dá sinais claros, mas sempre oferece novas chances. Basta estar atento e pronto para agarrá-las. Então, se essa história mexeu com você, se trouxe à tona lembranças, questionamentos ou até mesmo um sopro de esperança, não deixe esse sentimento passar em branco. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e continue acompanhando histórias que vão emocionar, inspirar e mostrar que, no fim, sempre há um caminho para recomeçar. Sua próxima grande revelação pode estar no próximo vídeo.